Oi, aqui é o Marcos e nesse vídeo eu vou explicar para você como estudar para o concurso de policial rodoviário federal. E para isso eu vou falar sobre o que mais estudar, quais são os assuntos mais cobrados e como usar a minha planilha de estudos. Bom, sobre o que mais estudar, é importante você definir isso porque, coincidentemente, serão aquelas disciplinas que vão aparecer mais vezes no ciclo teórico e no ciclo de revisão. Então é importante você escolher bem essas disciplinas para você estudar aquilo que realmente pode fazer uma diferença na sua preparação. Quais são os critérios que você pode pensar na hora de você escolher essas disciplinas? O que você tem maior dificuldade, menor conhecimento, maior valor em prova, seja em peso ou quantidade de questões, ou ainda porque pode ser uma disciplina muito extensa. Bom, como eu não sei quais são as suas dificuldades, o que eu coloquei aqui que dá muito certo é você estudar aquelas disciplinas que são extensas e que ao mesmo tempo tem um grande número de questões em prova. Então, por isso eu defini português, constitucional, administrativo e direito penal. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para você disso no ciclo teórico. Esse é o ciclo teórico, uma sequência de ciclo teórico que você pode utilizar. O ciclo teórico o objetivo dele é realizar a formação teórica, ou seja, pegar conteúdo novo. Então, durante a realização do ciclo teórico, você percebe que essas 4 disciplinas aqui aparecem 2 vezes na sequência. E o restante das matérias aparecem apenas uma vez, tá? Bom, fique tranquilo porque eu vou ensinar como usar esse ciclo teórico e também o ciclo de revisão daqui a pouco, então não fique preocupado não. Agora, vamos lá, quais são os assuntos mais recorrentes, que são mais cobrados no concurso de policial rodoviário federal? Eu marquei aqui no edital verticalizado para você. Na disciplina português, o que mais cai é compreensão e interpretação de textos, morfossintática e reescritura de frases. Esses são os 3 assuntos mais cobrados. Em matemática, probabilidade e estatística, equações e inequações, razões e proporções. Em constitucional, direitos e garantias, poder judiciário e organização política administrativa, aquela lá do artigo 18. Em ética no serviço público, disparadamente, o que mais cai realmente é o decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor Público Federal. Além disso, eu tenho aqui, em informática, o que mais cai é redes de computadores e segurança da informação. Esses 2 assuntos são responsáveis por uma quantidade enorme de questões. Em direito administrativo, nós temos aqui como assuntos mais recorrentes agentes administrativos, junto com os agentes administrativos, a Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico administrativo do servidor federal, ato administrativo e organização administrativa. Em direito penal, crimes contra a administração pública, o fato típico e seus elementos, e os crimes contra patrimônio. No direito processual penal, você pode considerar 4 assuntos como responsáveis pelo maior número de questões: prova, inquérito policial, prisão e liberdade provisória e ação penal. E em legislação especial, a lei de drogas, que é a lei 11.343, a lei de abuso de autoridade, que é a lei 4.898, e o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a lei 8.069. Na disciplina de Direitos Humanos, cai mais a afirmação histórica dos direitos humanos e a sua relação com a globalização dos direitos humanos e ainda os direitos humanos e a relação dele com o Estado, com a responsabilidade do Estado. Em legislação da PRF, o que mais cai, é claro, é o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, e na disciplina de Física ondulatória. Tá? Então, esses são os assuntos mais recorrentes. Perceba que eu coloquei aqui para você o percentual de distribuição de cada um desses assuntos no concurso da Polícia Rodoviária Federal, considerando a banca CESP. Tá?
Agora, bom, agora que você percebeu quais são os assuntos mais cobrados, deixa eu falar para você sobre como usar a minha planilha de estudos, tá? Quando você for usar essa planilha, você vai perceber que ela tem 5 páginas, 5 ferramentas, as atividades diárias para você fazer a organização de rotina, um ciclo teórico para você pegar conteúdo novo, uma sequência do ciclo de revisões para você revisar aquilo que está pronto, um edital verticalizado com os assuntos e, além disso, o passo a passo de cada um dos ciclos e o controle de horas. Essas são as 5 ferramentas que você vai utilizar. Aqui, falando especialmente sobre a primeira ferramenta, que é a organização de rotina, ou seja, aqui você define as suas atividades diárias, eu deixei em branco porque você tem que preencher de acordo com o seu perfil, a sua rotina, tá? Então, tem gente que consegue estudar de manhã, tem gente que trabalha de manhã. Deixa eu dar um exemplo. Pode ser que você trabalhe de 8 até 1 hora de segunda a sexta, tem a tarde livre para estudar, vou colocar aqui estudar de 3 às 5 e, além disso, de 6 às 8, ou eu posso colocar estudar aqui, ó, de 2 às 4 e de 2 às 4 e de 5 até às 7. Vamos supor que você estude nesse horário de segunda a sexta. À noite aqui você pode colocar atividades físicas, por exemplo. Atividade física. Então, é claro que você vai preencher isso aqui de acordo com o seu horário. Se você estuda aos sábados, aí você vai colocar os horários que você estuda aos sábados, se você estuda aos domingos, e você vai deixar também o seu descanso. Bom, o fato é que quando você for efetivamente estudar, você precisa cumprir os ciclos de estudo. E os ciclos de estudo, eu tenho 2 ciclos, um ciclo teórico e um ciclo de revisão. Então, vamos supor que você vai cumprir aqui o ciclo teórico, porque esses ciclos eles são alternados. Um ciclo teórico para você pegar conteúdo novo e um ciclo de revisão para você revisar aquilo que está pronto. No ciclo teórico, vamos supor que você fosse estudar agora. Por onde você começaria? Por português. Estuda português por 2 horas, estudou português, pegou conteúdo novo, aplicou o passo a passo que eu vou te falar daqui a pouco, ótimo. Segue adiante, direito constitucional por 2 horas, depois direito administrativo, direito penal, vai cumprir toda essa sequência. Sempre que você for estudar, você vai ver qual foi a disciplina que você parou e você vai seguir adiante nessa sequência. Ao chegar ao final do ciclo teórico, você escreve uma redação e, por fim, você pula para o ciclo de revisões. Tá? Pule para o ciclo de revisões. Chegou ao final do ciclo teórico. Então, aqui eu tenho o início do ciclo de revisões. Percebe que há 2 grandes diferenças em relação aos ciclos. A sequência é a mesma, porém, eu tenho 2 diferenças. Primeira, o tempo, porque inicialmente no ciclo de revisão eu trabalho apenas com meia hora, porque provavelmente você não tem muito conteúdo ainda para revisar. Mas se você já tiver muito conteúdo para revisar, você pode trabalhar com períodos de 1 hora de revisão. E no ciclo teórico você trabalha com os períodos de 2 horas, tá? Por que isso? Porque 2 horas para você pegar conteúdo novo é um bom tempo. Eu acho que menos de 1h30, se você pegar só 1h30 de conteúdo novo, não rende muito. E você sempre para a sua linha de raciocínio para trocar de matéria, não fica legal. Então vamos lá, a primeira disciplina do ciclo de revisão é português, você vai revisar por 30 minutos, lembrando que esse tempo depois será alternado quando você cumprir vários assuntos no ciclo teórico. Depois o português, direito constitucional 30 minutos, direito administrativo, e sempre que for estudar você sempre continua de onde parou, você vê qual foi o último ciclo que eu estudei, se você parou no ciclo de revisão você vai continuar nele, e você vai, a partir do ciclo de revisão, você vai ver a disciplina que você parou e seguir adiante. Quando você chega no final das revisões do ciclo de revisão, você tem que corrigir a sua redação. Aquela redação que você elaborou aqui, ó, no final do ciclo teórico.
Por que eu coloco para você criar uma redação no ciclo teórico e corrigir ela no ciclo de revisão? Por um motivo muito simples. Eu já escrevi 15.000 páginas de legislação quando eu dava aula no Ponto dos Concursos e em outros cursos preparatórios. E eu sei que quando você escreve um texto, naquele mesmo momento que você escreveu, se você for corrigir, você não percebe os erros. Porém, se você deixa passar um intervalo e for corrigir aquele texto que você escreveu, você percebe erros que antes você não perceberia. Por isso que eu dou esse intervalo. Eu crio o texto, uma redação no final do ciclo de revisão e você corrige ela no final. Eu crio no final do ciclo teórico e você corrige ela no final do ciclo de revisão. Está aqui marcado para você. Quando você chega ao final do ciclo de revisão, você volta ao ciclo teórico. Então, você volta nesse ciclo aqui, tá? Então, basicamente é isso. Você vai alternar ciclo teórico e ciclo de revisão. Você sempre vai continuar o seu estudo onde parou. Eu tenho ainda aqui o edital verticalizado. Antes de mostrar como tudo isso funciona de uma maneira mais prática, deixa eu falar sobre o passo a passo de cada um dos ciclos. Quando você estuda uma disciplina no ciclo teórico, você vai, primeiro passo, ver a teoria e criar um resumo esquematizado. Esse resumo esquematizado não é aquele resumo enorme, não é aquele resumo que tem informações que são desnecessárias. É um resumo que realmente você criou com informações objetivas, com aquilo que é mais importante do material teórico. E depois que você, então, viu a teoria e criou o seu resumo, eu até coloquei aqui o que fazer no passo a passo. O primeiro passo, ver material teórico por meio de videoaulas ou cursos em PDF e criar um resumo esquematizado em mapas mentais com as informações mais importantes do material teórico. Depois que você fez esse passo, o segundo passo do ciclo teórico é analisar questões. Por que isso é importante no ciclo teórico? As questões do ciclo teórico elas servem para você perceber aquelas informações que você não havia inserido no seu material de revisão. Ou porque você não tinha considerado aquilo como importante, ou porque talvez nem estava no seu material teórico. Então, esse segundo passo é você estudar os comentários de 10 a 20 questões sobre o assunto para complementar seu material de revisão ou criar novos esquemas. Então, esse é o passo, analisar questões e complementar as anotações que você fez no passo anterior. Agora, uma coisa muito importante quando você executa esses passos no ciclo teórico é que isso só acontece uma vez. Eu coloquei aqui para você, apenas uma vez. Então você vai marcando aqui, daqui a pouco eu já vou te mostrar isso. Por que você faz os passos do ciclo teórico apenas uma vez? Porque o objetivo final do ciclo teórico é te preparar para você entrar no ciclo de revisão. Então, quer dizer, quando você já tem um material de revisão, um resumo esquematizado em mapas, que tem aquilo que é mais importante do material teórico, que tem aquilo que é mais importante de acordo com a análise de questões da sua banca, não há sentido você rever a matéria pelo material teórico. Você já tem um material muito bem estruturado e que vai te poupar muito tempo. Até porque eu costumo falar que quanto maior o número de informações que você rever, menor é o seu foco naquilo que é mais importante. Então, se você tem um material teórico extenso, igual os cursos em PDF, se for muito extenso, pode te prejudicar muito nas revisões, tá? Então, por isso que é tão importante você elaborar o seu material de revisão. Ótimo. Agora, quais são os passos do ciclo de revisão? O primeiro passo do ciclo de revisão é revisar. Você vai rever o resumo esquematizado em mapas mentais, eu coloquei aqui para você, que foi criado com o que era mais importante do material teórico e complementado com as informações da banca. Ou seja, depois que você criou entendeu a matéria, vê a teoria para você entender a matéria e criar o seu resumo esquematizado, você complementou, você vai utilizar esse material de revisão que você criou lá no ciclo teórico, no primeiro passo do ciclo de revisão. Então, você vai rever esse material de revisão que você criou. O segundo passo do ciclo de revisão é resolver questões. Aqui não é uma análise dos comentários, tá? Pode até analisar quando você errar, mas aqui, propriamente dito, é realmente para você responder. Então, tá aqui, resolva com atenção 10 a 20 questões sobre o assunto
e preocupando-se em desenvolver sua capacidade de interpretar o assunto, ó, de interpretação. Deixa eu tirar o assunto porque repetiu aqui, ó, sua capacidade de interpretação. Então, fez a revisão, resolveu 10 a 20 questões, aí você vai para o próximo assunto. Então vamos lá, como que isso tudo funciona na prática? Deixa eu mostrar para você aqui no mapa mental. Quando você vai estudar, continue de onde parou, seja no ciclo teórico ou no ciclo de revisão. Lembrando que os ciclos são alternados. Então, se você parou numa matéria, na terceira matéria do ciclo teórico, quando você vai estudar, aí você continua da quarta matéria em diante. Então, vai estudar, continue de onde parou. Quando você cumprir os 2 passos de um ciclo, ao estudar aquela matéria ou no ciclo teórico ou no ciclo de revisões, fez passo 1, passo 2, troca de assunto. Venceu o tempo da disciplina, troca de matéria. Quando você terminar um ciclo, você faz o outro. Agora, deixa eu te mostrar isso na prática. Vamos supor que você fosse estudar agora. Por onde você começaria? Você começaria aqui, ó, pelo ciclo teórico. Vai estudar o ciclo teórico, português, por 2 horas. Aí eu venho lá no edital vertical, eu estou aqui, ó, ciclo teórico. Eu pego o português. E aqui eu vou marcando o que eu fiz, ó. Fiz o passo 1, né? Vi o material teórico, criei um resumo, fiz o passo 2, que é analisar questões e complementar o resumo, troco de assunto. Fiz o passo 1, passo 2, troco de assunto. Se eu parei aqui, eu posso até escrever, ó, parei aqui, que aí quando você for voltar nessa matéria, nesse mesmo ciclo, você vai continuar de onde parou. Por que parei aqui? Porque quando vence o tempo do ciclo teórico, você troca de matéria. Aí eu vou lá para Direito Constitucional. Venho em Direito Constitucional, o primeiro assunto é Direitos e Garantias, lá do artigo 5º ao 17 da Constituição Federal. Faço passo 1, passo 2, troco de assunto. Se vencer o tempo, troco de matéria. Eu posso escrever, ó, parei aqui. Vamos supor que venceu as 2 horas, você parou aqui. E assim sucessivamente. Você vai para Direito Administrativo, a mesma coisa. Vai fazer passo 1. Se esse assunto for muito extenso, pode ser que você não terminou o passo 2, você anota. Parei aqui, para você saber de onde você vai continuar quando voltar nessa matéria, nesse mesmo ciclo. E aí você vai cumprir toda a sequência. Quando você chega no final da sequência, você escreve uma redação e olha, você pula para o ciclo de revisões. Aí eu clico aqui no ciclo de revisão. A primeira disciplina do ciclo de revisões é português. E eu coloquei aqui 30 minutos, que eu falei para você que inicialmente você não vai ter muito que revisar, então pode ser 30 minutos. Depois você aumenta esse tempo para 1 hora. Então o português, 30 minutos, eu vou vir aqui, ó, português. Eu vou aplicar agora o ciclo de revisão. Vou fazer o passo 1, eu vou revisar aquilo que está pronto, tá? Você não vai revisar aquilo que você ainda não viu no material teórico. Até porque, para você fazer o ciclo de revisão, você precisa do material de revisão pronto. E ele é construído nos 2 passos do ciclo teórico. Então, você vem aqui, faz a revisão, resolve 10 a 20 questões. Se vencer o tempo, você anota, né? Trocou de assunto, aí você anota. Parei aqui. Venceu o tempo, você sempre troca de matéria. Aí faz Direito Constitucional. Vou para Direito Constitucional. Faço revisão, resolvo 10 a 20 questões. Se não tem mais nada aqui para revisar, troco de matéria. Vou para Direito de... Mesma coisa, você vai seguir essa sequência. Perceba que você vai chegar uma hora que você vai repetir português, não vai? Então, quando você repetir a disciplina português, você parou aqui, ó, no ciclo de revisão. Aí você vai continuar de onde parou. A ideia é sempre essa. Você sempre continua de onde parou no ciclo que você estuda. Então, se você parou aqui nesse assunto, você vai fazer a revisão, resolver 10 a 20 questões. Se sobrar tempo, você volta aqui, ó, porque não tem mais assunto pronto. Então, o que você faz? Você marca 2x, 2x, 3x, 4x. Por quê? Isso significa a quantidade de vezes que você já passou no ciclo de revisão naquele assunto. Você só usa o ciclo teórico no assunto apenas uma vez, que é apenas uma vez. Mas o ciclo de revisão pode aparecer várias vezes, porque quando você termina tudo do ciclo teórico, você vai ficar praticamente só revisando e resolvendo exercícios, tá? E aí venceu o tempo,
Se eu fiz a revisão novamente, marquei 2x para sinalizar que eu já revisei isso aqui 2 vezes e sigo adiante. Ó. Ótimo. Chego no final da sequência do ciclo de revisão, corrijo a redação que eu elaborei lá no ciclo teórico. Ótimo. Corrijo a redação e aqui, ó, volte ao ciclo teórico. Aí eu vou pegar mais conteúdo novo. E aí você vai aplicar novamente a toda essa sequência aqui, marcando aquilo que você está pegando aqui no ciclo teórico para posteriormente você fazer a revisão no ciclo de revisão. Eu tenho alunos, grande parte dos meus alunos, na verdade, já tem tudo isso aqui pronto. Por quê? Eles já aplicaram esses ciclos várias vezes, alternaram esses ciclos várias vezes e hoje praticamente eles só ficam no ciclo de revisão. Então só faz revisão e só resolve exercício, porque o ciclo teórico você aplica apenas uma vez, mas o ciclo de revisão você pode aplicar quantas vezes for necessário até a véspera da prova. Uma consideração importante é que aqui no final do ciclo de revisão, se você quiser, você pode colocar um simulado, tá? No final do ciclo de revisão. Mas eu só recomendo isso quando você já tiver boa parte da matéria pronta, porque senão você vai ficar vendo no simulado um monte de assunto que você ainda nem estudou, que você tá realmente do absoluto zero, você não sabe nada, então não adianta. Ótimo. Agora, a última parte da planilha, você tem aqui a anotação das horas que você estudou. O dia, o mês e ano nessa primeira coluna. Vamos supor que você vai aqui, ó, dia 1, vou colocar 2018. Ó, dia 1 do mês 1 de 2018. Eu anoto aqui, anoto a disciplina. Vamos supor que você estudou matemática, você estudou porcentagem, e aí você estudou isso por 1 hora. Ou você estudou isso por 2 horas. E aí você vai anotando essa soma aqui, vai sair automático. Vou até copiar e colar aqui, você vai ver que vai somando a quantidade de horas que você já estudou. Então isso aqui você vai preencher, tá? Sempre que estudar, você vai preencher isso aqui. E lembrando que você sempre continua de onde parou. Eu não defino uma disciplina aqui em determinado dia e horário da semana, porque fica muito rígido o seu planejamento, porque se você não cumpre aquela disciplina naquele dia e horário que você tinha definido, no próximo horário ou você deixa uma para trás ou uma para depois. Então você fica com a sensação que nunca está cumprindo o planejamento. Por isso que é muito melhor você seguir a sequência dos ciclos. Você vai saber exatamente o que fazer, o passo a passo que será utilizado e você vai conseguir fluir bem mais nos estudos. Então, se você quer adquirir essa planilha que eu apresentei para você, eu vou deixar aqui o link na descrição. O edital verticalizado eu libero ele para você gratuitamente, mas se você quiser adquirir essa planilha, eu ainda vou te dar 6 bônus exclusivos. Então corre lá no site, eu deixei o link na descrição. Além disso, inscreva-se no canal, acompanhe os próximos vídeos. Um forte abraço e nos vemos na próxima oportunidade.